Luiz Carlos Dumont, que bom ter você aqui. Obrigado, Eu já conversei tantas vezes com você e você me contou histórias da sua vida que foram sempre tão fascinantes e inspiradoras e sempre diferentes, mesmo aquelas das quais eu já tinha ouvido algumas coisas. E são tantas as possibilidades de começar, mas eu acho que aqui vale seguir o mais óbvio, que é começar pelo começo. E seria legal você falar um pouquinho sobre a infância e o que você se lembra da infância até a gente chegar ao Enraizados e a sua experiência na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, nas ações culturais, etc. Vamos começar lá pelo início. Ok. Bom, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas sempre vivi em Nova Iguaçu. Eu morava na casa da minha avó, meu pai morava na casa da minha avó. Éramos 9 pessoas morando numa meia água de 2 cômodos com um banheiro do lado de fora. Então todo mundo ficava meio que tumultuado, né? Na hora de dormir, minha avó dizia assim, ó, depois que fechar a porta, cada um se ajeita, assim, um dorme por cima do outro, não tem problema, né? Minha avó sempre foi muito generosa e sempre que ela via alguém precisando de abrigo, ela também levava para dentro de casa. Então a gente acabava tendo mais pessoas dentro de casa, tipo umas 12 pessoas e tudo mais. Uma vez foi uma família inteira morando junto com a nossa família, que já era grande. Isso é incrível, né? E os netos também, junto com os filhos, eram 7 filhos, 2 netos, mais ela, e ainda tinha 2 crianças e um casal com 2 crianças que vieram da Bahia. O adulto que tinha em casa era minha bisavó. E ela era gaga. Aí eu aprendi a falar gaguejando. Ela sempre ficava comigo e tudo mais. E eu aprendi a falar com ela e fui falando gaguejando. E aí você tem uma coisa muito interessante sobre o gago, né? É muito difícil ser gago, né? Principalmente num lugar onde todo mundo quer tirar sarro com a cara do outro. Então você tem, quando você é muito criança, aí os adultos falam assim, pô, que bonitinho, tão gaguinho, fala, neném, fala. E aí a criança quer chamar atenção, né? Aí força mais a gagueira. Quando essa criança vai para a escola ou começa a interagir com os garotos da rua, os garotos começam a zoar. Começam a falar, gago, gaguinho, isso aqui. Aí a criança não quer mais falar gago, só que ela está acostumada a falar gaguejando. O que ela vai fazer? Ela vai ficar nervosa, não vai conseguir falar direito e vai gaguejar ainda mais. Então a tendência da gagueira é cada vez mais aumentando. Só que eu não sabia disso, eu sei disso agora, né? Que eu já consigo me controlar, já consigo conversar com as pessoas. Aí eu não conversava com as pessoas, eu não queria conversar com ninguém, para mim as pessoas eram más. As pessoas eram más comigo. Aí eu ficava isolado. Minha única diversão era assistir televisão e, para descansar a televisão, eu lia um livro ou estudava alguma coisa, né? Eu nunca tive o costume de estudar, porque lá em casa também ninguém incentivava o estudo, né? Mas eu aprendi a ler em casa. Minha tia me ensinou a ler em casa. Aí, o que acontece? Eu chego na adolescência, cheio de hormônio, muita vontade de conhecer o mundo e nenhuma vontade de interagir com as pessoas. Nessa época, mais ou menos, tinha sempre tinha os grupos, porque lá onde eu morava, era um lugar... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, aquele local era um local muito difícil, aquele lugar, né, era um local muito difícil, porque tinha muitos grupos de extermínio. Então... Nós estamos falando de que década? Estamos falando 80? aí já 80, né? Década de 80. Porque
É década de 80. É porque eu sou totalmente assincrônico, eu não consigo falar das coisas de forma sincrônica. Eu vou lá na frente, depois volto. É um problema que Não, eu... não é nenhum Não sei se problema. eu... Não, não. Eu só queria localizar porque os grupos de extermínio, de fato, sempre existiram ali na Baixada Fluminense. Mas houve uma época nos anos 80, Na época do Mão Branca, do Mão Pelada, né? Eu cresci ouvindo esses nomes, sabe? O vovô, que era o justiceiro da área. E às vezes a gente encontrava com o vovô, todo mundo tinha maior respeito, sabe? Maior respeito. E as pessoas mais respeitadas eram as pessoas que matavam. Temidas ou respeitadas ou as duas coisas? Aí, o temor e o respeito era muito confundido na época, né? As pessoas até hoje confundem muito essa coisa de eu respeito ou eu temo a pessoa. Ainda que se confunde muito. Mas naquela época parecia que era a mesma coisa. Então, essas pessoas que eram chamadas de justiceiro local, ninguém contestava quem eles matavam, não. Nessa época, eu comecei, mesmo sem perceber, classificar meus amigos. E eu queria conversar, mas como eu não tinha amigo, porque eu era muito radical, pô, ninguém consegue ser meu amigo, não consigo, eu sou amigo de todo mundo, mas ninguém é meu amigo. Aí eu escolhi uma estrela para poder conversar, porque aquela estrela, sim, ela me ouvia. Eu podia conversar com ela, mesmo sendo gago. E aí eu conversava copiosamente com ela, passava diversas horas conversando. E sempre encontrava ela no mesmo horário. Sempre encontrava com ela no mesmo horário, ficava ali. E eu aprendia a conversar comigo mesmo a partir daquela estrela. E conversar Na com a rua, natureza. no quintal da casa? Aonde estivesse. Eu só olhava para ver se não via ninguém. Para ninguém ver eu conversando. Mas você Que eu tava falava falando mesmo? sozinho. Falava. Até hoje Não eu era falo. só pensando, não, você falava. Não, falava e gritava. Até hoje eu falo com pedra, falo com a casa, eu converso com a casa antes de sair de casa, sabe? Eu acordo de madrugada para ver o sol nascer e conversar com o sol, sabe? Eu aprendi, sabe, a conversar com a natureza. Eu acho que a natureza me responde, até hoje eu acho. E sua avó, porque sua avó era muito religiosa. Minha avó era candomblessista. Chegava a determinada hora da noite, assim, quando começava a noite chegar mesmo forte, ela botava o ouvido assim pro alto, falava assim, tem uma macumba pra lá. Vambora? Fulano se arruma, ciclano se arruma. Vamos, todo mundo se arruma que a gente vai pra macumba hoje. Tem uma macumba pra lá. Só ela ouvia, a gente não ouvia. Tô ouvindo. E ela ia andando naquela direção? E ela andando na direção da macumba, na direção do som. Ela ia seguindo pelo som. Chegava na macumba. Era impressionante. Ela sempre tinha... E todo final de semana a diversão era ir na macumba. Ela tinha um caboclo e esse caboclo era herdado. Ela herdou o caboclo da amiga. Quando ela... Mas já falei assim, pô, mas em Queto não tem caboclo, em Queto não tem orixá. Assim, mas como ela andava em tudo que é lugar... Mas não teve um conflito no centro e aí a sua avó protegeu? Ah, é. Aí o que aconteceu? Chegou a gente ia para as macumbas e aí chegava lá, sempre tinha uma confusão. Não sei porquê, meu tio sempre arrumava uma confusão. E aí a confusão começou com ele, e aí começou a garrafada para lá, né, para cá, as pessoas começaram a se cortar, teve um que ficou até sem orelha e tudo mais. Aí ficou, sabe, aquela confusão. Chegou uma hora que Laje Grande chegou. Mas quando o Laje Grande chegava, ele dava um grito que parecia que o mundo estava acabando. E aí todo mundo parou de brigar. Tinha a turma que estava com meu tio, que já conhecia Laje Grande, aí parava, e quem estava brigando também parou porque era algo inusitado. Aí ele falou assim, a polícia está chegando. E vai na frente. E ela ia na frente com uns passos grandão, e todo mundo ia atrás. E aí quem estava brigando também, que era inimigo, passou a ser amigo também, porque todo mundo queria se livrar da polícia. E ia todo mundo pela estrada, de uma estrada pequena, e mato de um lado, mato do outro. Não tinha como sair da estrada. E vem a polícia de lá,
que a Laje Grande faz? A Laje Grande faz, pega todo mundo, coloca no canto assim, encostado no mato, encostado na estrada mesmo, na beira da estrada. Aí faz uma linha com os pés assim no chão, aí pula para lá, pula para cá, faz a oração dele lá, as orações dele, para, abre os braços. Bom, se você é polícia, você está vindo para fazer uma ocorrência, está vendo um grupo de pessoas ensanguentadas, você vai parar, né? Pois é, a polícia passou por eles como se não tivesse visto. É estranho a gente falar disso hoje, mas para mim é muito natural, muito natural. Lidar com as coisas do além, do espiritual, para mim era natural. Como é natural beber água ou fazer coisas desse tipo. Pra você entender, quando eu acordava todo dia de manhã, que eu acordava, que abria os olhos, eu via nitidamente. Entrava um garotinho louro, do cabelo cacheado, lourinho mesmo, cabelo cacheado, pequenininho. Aí entrava, abria a porta, puxava a cadeira, subia na cadeira, da cadeira subia na mesa, a mesa abria o armário, pegava a lata de açúcar, botava a lata de açúcar, comia açúcar e botava a colher do lado, deixava a lata destampada, com a colher do lado, abria a porta e ia embora. Assim, é impressionante, mas eu via isso, eu levantava, eu ia lá, a porta estava trancada, a colher estava lá, a lata estava aberta, mas a porta estava trancada. Eu falei assim, ué, mas... até hoje eu acho que eles achavam que era eu que comia o açúcar. Mas eu sei que não era eu que comia o açúcar, entende? E era normal, assim, como se o sobrenatural e o natural fosse a mesma coisa. Desde a minha infância, sempre foi assim. E aí eu andava na rua e passava em ruas desertas que para mim estavam cheias. Né? Você Para mim via... estavam cheias, eu via as pessoas andando na rua. Com 7 anos de idade, eu vi a minha mãe pela primeira vez, que eu me lembro. Eu cheguei da escola, porque eu fui alfabetizado em casa, mas depois eu fui para uma escolinha. Aí eu cheguei, aí minha avó falou assim, essa aqui é sua mãe, fala com ela. Aí eu, desconfiado pra caramba, sempre fui muito desconfiado, não queria falar com ela. Minha avó, para me aproximar dela, mandou eu ir passar o final de semana, passar as férias com ela. Eu fui passar as férias com ela. No primeiro dia, ela me deu uma surra com uma vara de marmelo. Sabe o que é marmelo? Então, ela me deu uma surra com vara de marmelo. Aquele negócio que não quebra. Eu fiquei todo roxo, porque eu tinha mijado na cama. Nesse período, a gente passou uns 2 anos, mais ou menos, de brigas e aproximação, presente, briga, me toma os presentes, me expulsa da casa dela. Então ela fez isso 3 vezes comigo. Na última vez que ela fez, ela disse para mim que se alguém me perguntasse se eu tinha mãe, que era para eu dizer que minha mãe tinha morrido. E assim eu fiz, sempre com essas palavras, olha. E sua mãe? Eu falei assim, ó, da última vez que eu a vi, ela me disse que se alguém me perguntasse por ela, para eu dizer que ela tinha morrido. Foi isso que ela falou para mim. Então é isso que eu estou te falando. Entendeu? Então era assim que eu falava sobre ela. E a relação dela com a sua gagueira? Nenhuma, né? É que uma vez você me contou uma história de que ela brigou com você porque você não falava direito, coisa Não, ela ficava no negócio de batendo na minha cabeça com colher de pau. Ela batia na minha cabeça quando eu estava na casa dela. Estava fazendo angular, eu ia gaguejar, ela pá! Aí eu parava de falar e ia embora. Não parava de gaguejar, na verdade. Eu parava de falar, porque eu ia apanhar. A gagueira é uma questão, foi uma questão na sua vida, né? Eu iniciei meu processo de recuperação da gagueira, de conseguir conversar com as pessoas. Eu digo que eu não deixei de ser gago, eu apenas lido com isso de forma tranquila. Eu consigo me comunicar com as pessoas, apesar de ter dificuldade com fala.
Mas eu só consigo porque eu comecei a entender alguns mecanismos. Eu não sabia por que eu gaguejava, mas sabia que gaguejava. Então eu precisava saber, primeiro, que era possível não gaguejar. Eu só fui descobrir isso quando eu comecei a fazer teatro. Porque no teatro, no início, quando eu cheguei, eu só fazia papéis sem fala. Então todo mundo achava legal, sabe? Eu me expressava bem, sem falar uma palavra de texto. Mas aí eu percebi que o mundo podia me entender, mesmo sem eu falar. Aí eu comecei a me interessar mais pelo mundo. Mas aí, porque eu comecei a contar histórias, e eu não falava nada, mas eu contava histórias e as pessoas entendiam. Quando eu comecei a falar no teatro, foi natural. Um dia eu fazia tudo no teatro, menos atuar, né? Assim, um dia faltou um ator, e como eu estava sempre lá, eu sabia todas as falas de todos os personagens, ensaiava o tempo todo, só fazia isso. E aí o diretor virou para mim e falou assim: Carlos, vem pra cena. Ele sempre batia, assim, uma coisa. Não sei por que ele sempre batia, mas ele sempre batia na mão. Aí eu fui pra cena e comecei a falar o texto e foi. Eu não percebi que eu estava falando o texto, mas aí, depois de um tempo, eu percebi que eu percebi, pô, mas eu falo o texto no teatro e não gaguejo. Por que aqui eu gaguejo? Aí eu percebi que eu tinha todo um comportamento como se não fosse eu que estivesse falando. Como eu não acreditava que era eu que falava, que sim, era um personagem que falava, o que eu fiz então para começar a me comunicar com as pessoas sem gaguejar? Eu criei um personagem para falar. Mas o meu personagem, como eu trabalhava muito corpo, então o meu personagem era muito no corpo. Então eu tinha uma coisa assim, não sei se eu vou conseguir fazer, mas olá, Luiz, tudo bom? Que enorme prazer estar aqui com vocês. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ué, você fala engraçado. Eu falei, quem? Eu? Eu falo engraçado? Como assim fala engraçado? Aí, É outra pessoa que era baixa. outra pessoa, não era eu. Aí eu percebi que eu era esquisito falando. Caraca, Você não, eu o sou personagem. esquisito. Peraí, eu tenho que ser mais eu. Então eu fui me afastando, através de técnicas de teatro, eu fui me afastando do personagem, mas eu tive que entender algumas coisas. Primeiro, por que o personagem se comportava daquele jeito? Não, tinha o corpo, tá? Agora, tirando o corpo, o que é que fazia com que o personagem falasse em meu lugar e não eu? Sem gaguejar. Sem gaguejar. Outra coisa é controlar a ansiedade. E aí, para controlar a ansiedade, isso aí tem a ver muito com a respiração. Para poder aprender a controlar a ansiedade, eu comecei a treinar pranayamas, que são aqueles exercícios respiratórios da yoga. Foi quando eu encontrei um arauto na minha vida, assim, alguém que me disse que a minha vida podia mudar, mesmo sem dizer abertamente. E aí isso aconteceu comigo 2 vezes, assim, que eu lembro mais veemente. A primeira vez foi quando eu trabalhava no escritório vendendo plano de saúde. Eu andava todo engravatado, infeliz da vida, porque eu era artista e queria fazer minha arte, só que eu não tinha dinheiro para fazer a arte, não dava para fazer a arte sem dinheiro. Eu tinha que viver, tinha que comer. A única forma de ganhar dinheiro mais fácil era vendendo coisas, e aí eu escolhi plano de saúde. Mas de fato eu estava infeliz. Eu estava passando na rua, aí passou um cara que aparentemente vivia na rua, virou para mim e falou assim: compra um poema. Compõe um poema. Compra um Compra. poema. Você compra um poema? Aí eu, mas não é poema, rapaz? Vai trabalhar. Aí o cara continua andando do meu lado. Ele falou assim, eu sei o que é isso.
Aí eu, ah, tá, sabe o que é isso? Tá bom, então. Aí eu falei, eu também já fui assim igual você, o cara falando comigo. Aí eu olhei pra ele assim, né, pô, mal vestido. Aí e eu, de terno e gravata, eu já fui assim igual a mim. Tá, de terno e gravata, é isso? É, já andei assim, gravatado até o pescoço. Infeliz, igual você. Aí eu falei assim, aí eu parei, olhei pra ele e falei assim, chegou um dia que eu resolvi. Não, aí ele falou assim. Ele falou. Ele falou. Você é artista, né? Você é artista. E tá aí engravatado, preso nessa gravata. Isso é triste. Um dia eu resolvi que eu ia viver da minha arte. E aí, nesse dia, eu passei a viver dos meus poemas. Tem dia que eu como bem, tem dia que eu nem como direito. Quando como, mas estou feliz. Aí eu, fiquei com aquela coisa na cabeça, aí eu, esse cara é maluco. Aí fui embora. Não comprou o poema dele? Não comprei o dele. poema, fui embora. O cara ficou me olhando e ia embora. Como se fosse uma espécie de anjo que fala, sabe, nos livros como a Bíblia. Aí, naquele mesmo dia, eu fui fazer uma visita com um colega um colega de equipe. Uma visita. Quando eu voltei, a gente estava no ônibus, estávamos próximo da Uruguaiana. Ele falou para mim assim, eu queria descer aqui na Uruguaiana, cara. Aqui na esquina da Uruguaiana. Aí eu falei assim, cara, mas o ônibus não vai parar aqui não, cara. Aqui, o ponto é lá embaixo. Ele não vai parar aqui nunca. Eu falei assim para ele, cai nessa besteira. Ele virou para mim e falou assim, quer apostar quanto como ele para aqui? Que eu faço ele parar aqui. Aí eu falei assim, hoje a coisa vai complicar. Eu falei assim pra ele assim, tá bom então, dá seu show aí, não vou apostar nada não, mas dá o seu showzinho aí. Ele virou pro motorista assim, chegou assim, falou assim, Uruguaiana, onde é a Uruguaiana? Aí o motorista, é aqui, aí ele, é aqui! Para aí! Bateu com a mão assim, um pé, pá! O motorista pisou no freio. Aí ele, abre a porta! O cara abriu a porta, ele desceu, vem! Eu desci também. Aí ele, viu, rapaz? É assim. Todo mundo é um pouco ator e um pouco vendedor. Resta saber se você é mais ator ou se você é mais vendedor. Aí eu juntei o que ele falou com o que o poeta me falou. Cheguei no escritório pedindo conta. Porque tudo meu era pedir conta, né? Já cheguei pedindo conta. Aí eu falei assim, agora eu vou viver da minha arte também. Eu fui igual o poeta. E depois eu encontrei o cara. O poeta? Encontrei o poeta na rua, eu marquei bem a cara dele. Continuava na rua? Não, ele tava de calça jeans e já não estava sujo. Estava vendendo plano de saúde. Aí eu falei para ele, eu contei para ele a história e tudo mais, falei para ele, que legal, isso aqui lá. Aí ele falou assim, não, o senhor está enganado. Eu não sou poeta, nunca fui poeta e nunca encontrei com o senhor. Continua andando. Aí eu que fiquei parado, olhando para ele e indo embora. Olhando ele e indo embora. Esquisito, né? Coisa da vida. E os enraizados, porque aí é a grande obra. O movimento Enraizados, ele foi criado em 99 pelo Dudu de Morro Agudo. Os loteamentos que foram feitos não colocaram praça, nem equipamentos de cultura nos bairros. Não existe lugar para o jovem poder se encontrar ou poder, sabe, fazer uma festa, talvez, ou simplesmente se divertir. O jovem fazia isso na rua. Então é costume local assim, ter grupos de adolescentes nas esquinas, conversando, batendo papo, se divertindo da forma como dá. Desses garotos, mais da metade deles morreram assassinados. A função do movimento Enraizados
é identificar esses grupos que estão espalhados pelas periferias, principalmente, identificar esses grupos, capacitá-los. Quando há capacitação, geralmente o que falta para eles é articulação para poder fazer as coisas. Então, a gente faz aquilo que a gente chama de militância cultural. Militância cultural é saber a cidade que... atrair a juventude com arte para discutir a cidade. Então, assim, eu uso a arte como um empecilho, como atrativo. Então, o povo quer aprender a dançar, quer aprender a cantar, quer aprender a grafitar, chega aqui, a gente vai ensinar. Aí, uma vez todo mundo reunido, pô, meia hora, a gente pode conversar meia hora? Vamos conversar então meia hora antes da gente começar a oficina? E aí é que a gente faz aquilo que a gente realmente quer fazer, nas primeiras meia hora das oficinas, que é discutir a cidade. Então a gente discute a cidade que nós temos, a cidade que nós queremos e o que fazer para conquistar essa cidade. E as intervenções são todas elas intervenções artísticas. Para a gente tirar a discussão dali, daquele grupo, a gente precisa fazer uma intervenção artística que leve aquela discussão ali para outro local, para fora daquele grupo. Então assim a gente discute as relações conflituosas de dentro da comunidade, o que é preciso fazer para ter uma cidade melhor, ali dentro, discute, e o resultado daquilo é materializado numa ação artística. Pode ser um rap, pode ser um grafite, pode ser uma dança, pode ser um festival, pode ser um evento. E esse evento e essa intervenção artística é onde a população que não faz parte daquele coletivo tem acesso a essa discussão. E assim a gente vai fazendo no Brasil inteiro. Agora, para que isso seja possível, é necessário ter recursos desenvolvidos. E esses recursos nem sempre são recursos financeiros. Aliás, raramente são recursos financeiros. Geralmente são recursos mais sociais e culturais do que financeiros, exatamente. Então você tem aí quem você conhece que pode ajudar nesse processo. Então coloca em contato. Aí vamos supor, tem um rapper do norte e um produtor cultural do sul. Então um quer fazer a arte e o outro quer mostrar a sua obra. Então junta esses dois, faz uma obra só, divulga pela internet, faz um evento num outro espaço, já envolve três iniciativas, e aí a função do Enraizados é só colocar eles em contato um com o outro, não fazer intermediação. A gente não se obriga, não quer, e não admitimos que ninguém fale por nós. Então a gente também não vai fazer a mesma coisa com os outros. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente apresentar um para o outro. E eu, vindo do teatro, não sei como é que é, dinâmica de grupo, essas coisas assim, eu adoro, sempre adorei muito dinâmica de grupo. Botava todo mundo para se abraçar, as pessoas do hip hop, todo mundo carrancudo, né? Pô, se abraçar, como assim, mano? Tem um personagem do hip hop típico que é marrento, né? Gente, vamos se abraçar. Não, peraí, pô, se abraçar, porque ô Dudu, pô, esse cara aí. Aí você, não, pô, quero lugar aí. Aí, e aí as pessoas, a gente começou a virar referência ali. Todo final de semana a gente se reunia ali naquela praça para poder fazer dinâmicas e conversar em grupo. Aí passou uma moradora, que a gente chama ela carinhosamente de mãe do Enraizado, né? Porque ela foi a primeira pessoa que falou assim, pô, caraca, vocês são tão bonitinhos, garotos, vocês aqui. Pô, eu tenho uma varandinha lá em casa, se vocês quiserem, vocês podem se reunir lá na minha varandinha. A varanda dela é enorme, é uma varanda enorme. O terreno dela é tão grande que tem um galpão dentro, para ter ideia. Ali a gente fez várias coisas naquele terreno, a gente se reunia
todo sábado. A gente colocava 60 jovens ali para se reunir e conversar sobre o dia a dia, fazer dinâmica. E a gente fez 2 vídeos lá. Um era o contra-cinema, que a gente chama de contra-cinema, né? Que é uma forma de falar, pois o seu ingresso é alto demais para eu pagar, então já que eu não posso ir assistir o seu cinema, eu vou fazer o meu, que é o contrário do teu. Qualquer um pode participar. Então, assim, no meu cinema eu sou o protagonista. No meu cinema as histórias são minhas. Eu não preciso ser ator, nem preciso ser diretor de teatro, nem preciso ser cinegrafista para poder fazer o meu cinema. Eu vou fazer com o que eu sei fazer, com o que eu acho que é legal fazer. Então o que a gente fazia? Fazia através de dinâmicas de grupos, do teatro, tirava histórias individuais, histórias reais do dia a dia que as pessoas viviam, mas que estavam de alguma forma no subconsciente delas. E aí depois começava a misturar essas histórias de forma que fazia uma única história coletiva. E aí, pela própria dinâmica da criação e da mistura, as pessoas já sabiam as histórias de cor. E aí cada um assumia uma posição dentro daquele cenário. Um era diretor, o outro era o câmera, né? E a gente tem uma técnica muito peculiar de ensinar tecnologia lá, né? A gente usa a técnica do on-off, conhece? Assim, aqui está o on, aqui está o off, agora se vira, entendeu? É o que a gente diz que essa técnica foi ensinada pela professora Anice, a necessidade, né? Aí quer dizer, aí a gente faz o filme, a gente fez lá, naquele local, a gente fez o Bem Que Te Avisei, é a história. A história de lá é que a polícia mata, né? Então, assim, o garoto estava devendo a boca de fumo. Ele foi pagar a boca roubando a bicicleta. Só que ele rouba a bicicleta do policial. O policial, ao invés de matar ele, resolve não matar ele. Resolve fazer uma benevolência, digamos assim, né? Do ponto de vista da nossa sociedade local. Não matar ele, avisa para ele, avisa a irmã, avisa a mãe dele, não mata ele. Mas os traficantes do local não acredita que o policial não matou ele porque ele não entregou a boca. Se o policial não te matou, é porque você entregou a gente. Então, a gente que vai te passar. Aí mata ele. No final, ele acabou morrendo. Mas tive uma discussão muito interessante ali, que tudo era gravado o tempo todo, em tempo real. E era, a polícia devia matar ou não matar? E aí, o que as pessoas falavam era, mas a polícia aqui mata. Eu falei assim, não, mas a gente não quer que a polícia mata. Então a gente vai mostrar aquilo que acontece ou aquilo que a gente gostaria que acontecesse. E ficou aquela discussão até que eles decidiram, por conta própria, né, que a polícia não deveria matar, mas acabou o traficante matando. E até hoje é muito impressionante eu ver, sabe, os garotos que ninguém estudou teatro, ninguém sabe técnica nenhuma de importação de nada, de vocal de nada, e fizeram o papel tão bem, porque o papel é o papel que eles sempre atuaram na vida, eles sempre viram. É o papel que eles presenciam desde criança. É assim que a gente faz a militância cultural. Na minha comunidade não tem nada, só tem uma caixa de som na rua. O que eu faço para ter alguma coisa aqui? Primeiro precisamos saber o que queremos fazer. Depois, começar a fazer e exigir do governo que ajude. Então, como fazer isso? Isso é militância cultural. Então, quer dizer, mais do que propriamente preparar pessoas para ingressar no mercado de trabalho que já existe, ou pensar a sua intervenção instrumentalmente para, enfim, produzir algum resultado muito específico, eu vejo, acompanhando nesses anos o trabalho, como um trabalho que ajuda num processo
eu não chamaria, bom, talvez mereça o nome educativo, não no sentido de que alguém ensine alguém e transmita um conteúdo, mas um processo de formação coletiva de sujeitos mais capazes de lidar consigo mesmos, com seus desejos, reconhecendo o seu valor e a sua potência como protagonista num processo coletivo, necessariamente coletivo, compreendendo melhor essas tramas da nossa sociedade, as relações, as dificuldades, as possibilidades, e lidando com as deficiências do cotidiano de modo um pouco mais enriquecedor, em todos os sentidos, né? Para sobreviver com mais qualidade e se tornar alguém que reflete criticamente sobre a sociedade e que pode contribuir, passe a se definir como alguém que possa contribuir para transformações da sociedade, não no sentido já pré-definido, né, para entrar para aquela seita ideológica, partidária, mas como cidadão para se fazer as perguntas, para viver as suas dúvidas e para enfrentar a sociedade de limites, não apenas entrando no mercado de trabalho, mas revendo tudo isso, sem deixar de considerar o lado real disso tudo, né, que impõe também, exige de nós algum pragmatismo para que a gente sobreviva, mas num contexto crítico, né, de politização também, no sentido mais elevado da palavra, né? Então transcendeu muito o universo hip-hop, ainda que continue sendo uma referência, né? Hoje em dia... Faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Faz todo sentido. Inclusive a gente faz isso. Eu estou falando disso de uma ação pontual em Morro Agudo. Agora, se você pensar em várias ações pontuais no Brasil inteiro e no exterior... A escala é incrível. Sabe? Aí começa a vislumbrar... Assim, as borboletas mudando o planeta. Mas como é que uma ação local pode mudar o mundo? Não, uma ação local não vai mudar o mundo, vai mudar o local. Mas imagine diversos locais, feche o olho e imagine, assim, são quantos locais que existem no mundo? Depende de onde você esteja. Onde você esteja é o local que pode mudar o mundo. Então, se você fizer intervenções em diversos locais e de repente no somatório dessa, pode até ser, mas mesmo assim eu me recuso a pensar na hipótese de mudar o mundo. Eu me recuso porque... eu prefiro focar, e é assim a metodologia do Enraizados, é focar onde você está. Por isso que aqui em Morro Agudo, a gente foca em Morro Agudo. A gente nem foca em Nova Iguaçu. A gente nem fala assim muito de Nova Iguaçu. Quando a pessoa fala assim, Morro Agudo, onde fica? A gente fala Nova Iguaçu. Mas, basicamente, a gente foca em Morro Agudo, porque Morro Agudo é o nosso local. É ali que a gente quer mudar. Então, a gente vai mudar, a gente vai fazer nossa intervenção ali e vai servir de exemplo para que outros façam também. Mas aí a gente distribui. Uma das funções lá é criar metodologias e disponibilizar. Assim como a gente pega e copia a metodologia também de outros pontos também que fazem. Uma última pergunta. Houve algum impacto de junho, das manifestações de junho, de todo esse processo, sobre a experiência de vocês? Quando a gente fala de manifestação de junho, parece que de repente surgiu do nada, né? Mas de fato não surgiu do nada. Assim como Enraizados, existem várias outras instituições, organizações e outros coletivos e pessoas comuns que fazem esse trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha, uma hora tem que aparecer. E aí, de repente, houve um motivo para aparecer. Me surpreendeu, de fato, foi o estupim disso, né? Assim, eu esperava que fosse uma coisa que fosse crescendo aos poucos, mas de fato apareceu repentinamente. É como se nunca tivesse havido e de repente houve, mas é como aquele fogo de palha, né, que vai consumindo por baixo, quando você vê, acendeu de vez. No nosso caso, o que vem transformando a nossa ação em Morro Agudo é a gente ter a oportunidade, que a gente não tinha antes, de discutir o que é intervir de fato na sociedade. Porque uma coisa é a gente intervir na sociedade com discussão.
Outra coisa é a gente intervir na sociedade com ação. Outra coisa é a gente intervir na sociedade com ação política. Porque a gente entende que a nossa ação, apesar de ser uma ação política, mas é uma ação basicamente cultural. Então você não está fazendo uma intervenção assim, política e se assumindo como uma intervenção política. Você está se assumindo como uma intervenção cultural, que é o nosso caso. E daí nos faz refletir sobre as respostas e o que temos de fato que responder para cada adolescente. Não, a gente não tem que responder, a gente tem que confrontar as alternativas e falar quais são as respostas possíveis. E aí, vamos pensar junto? E essa oportunidade que a gente tem agora de pensar a nossa intervenção cultural como uma intervenção política também. Mergulhar no fundo do micro, do mais próximo, né, do mais íntimo, do mais acessível, daquilo que a gente pode fazer, alcançando a partir daí até o universal. Né? Positivo. E aí faz sentido a nossa intervenção local. Tipo assim, a gente consegue pensar, consegue, não pensar, mas assim, ratificar ou chancelar o motivo da gente fazer uma intervenção local e não tentar fazer uma intervenção nacional, global, mundial, estadual ou Até municipal. porque nada mais frustrante e depois nada mais prostrante, depressivo, que leva a gente ao imobilismo, do que a imposição a nós mesmos de uma meta inalcançável. Né? Se é inalcançável, todo o nosso esforço vai ser vão e a gente está condenado à derrota, à frustração. Isso leva ao esvaziamento, né? À desistência. Você renuncia a fazer alguma coisa quando você se coloca uma meta muito superior à sua possibilidade, à sua capacidade. Né? É uma onipotência que te condena à paralisia. Né? E é muito sábio você definir do tamanho do humano a meta, porque aí ela se torna factível e você se renova nisso e vai adiante, até supera. Né? Isso é muito saudável para a gente continuar fazendo. Porque assim é possível fazer, qualquer um pode fazer. Conversar com a Estrela me possibilitou hoje fazer projetos. Quando eu faço projetos, eu simplesmente ando de um lado para o outro conversando comigo. Mas eu falo assim, pô, você está conversando sozinho? Você não estou conversando sozinho, estou conversando comigo. Quem conversa sozinho é maluco, não sou maluco. Né? Eu estou conversando, eu e meu self. Então, é um diálogo e existem respostas. Eu vou me fazendo perguntas e vou me dando respostas que vai me fazendo novas perguntas. E a partir daí eu vou construindo o meu projeto. E aí eu vou construindo a minha apresentação, a minha meta, o meu objetivo, a minha justificativa, até chegar ao meu orçamento. Depois o meu patrocinador e a execução para fazer as coisas lá, né? No Enraizado, lá em Morro Agudo. E isso é possível porque eu consigo conversar comigo, consigo me fazer perguntas e me esforçar em me dar essas respostas para que satisfaçam o meu projeto. Obrigado, Dumont. Super obrigado. Ah, Muito bom estar com você. Eu agradeço.